Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Rice por aqui para a gente resolver juntos a questão 22 do vestibular 2025 da FUVEST. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A questão começa com uma figura, e aqui a gente já tem um gatilho sobre o que a questão vai falar. Reflexão total. Vem! Uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja do interior de um meio 1, que tem índice de refração N1, em direção a um outro meio, um meio 2, que tem índice de refração igual a N2, formando com a direção perpendicular à interface entre os meios um ângulo θ, maior que o ângulo limite definido pela expressão ali do lado. Então o exercício, de alguma forma, ele já te explicou como que acontece o fenômeno de reflexão total. Eu vou ter um raio de luz indo de um meio 1 para o meio 2, e para que o fenômeno aconteça, o ângulo de incidência tem que ser maior que um tal ângulo limite. E o seno desse ângulo limite é definido por N2 dividido por N1. Quando um objeto, como um dedo, se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores, revelando a posição do objeto. Suponha que se deseje projetar uma tela sensível ao toque, que, conforme mostra a figura, funcione com uma fonte luminosa F fixa na borda. A tabela a seguir indica os índices de refração de alguns materiais candidatos à utilização no meio 1. Então a gente tem aqui possíveis materiais para serem o nosso meio de propagação número 1. Material A, B, C, D e E. E do lado o valor do índice de refração. Repara na tabela que conforme a gente vai descendo aqui na tabela, os valores dos índices de refração vão aumentando, né? O do material A é o menor que tem e o do material E é o maior índice de refração relacionado. Tratando o meio 2 sempre como tendo índice de refração igual a 1,0003, então o índice de refração do meio 2 vai ser constante, a gente não tem como mexer nele, o material, essa é a pergunta do exercício, que permite o quê? O maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total é. Cabe a gente escolher entre esses 5 materiais qual é aquele que atende essa condição, que vai fornecer o maior intervalo possível para ângulos de incidência que vão fazer a reflexão total acontecer na tela. Bora! O exercício já te deu uma palestrinha aí, mas não custa nada a gente escrever aqui do lado, tá? O que é o fenômeno da reflexão total? É um fenômeno que vai acontecer com a luz que, ao invés de sofrer refração, ela vai ficar presa no meio de origem. Ela volta para o meio de origem. Isso acontece quando duas condições forem atendidas. Quais são elas? Primeira condição: a luz tem que ir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ou seja, do lugar onde o índice de refração tem o maior valor, para o lugar onde o índice de refração tem o menor valor. Sabe por que isso? Porque lá nos casos de refração a gente fala do menos para o mais aproximais, a trajetória se aproxima da reta normal. E a gente fala que do mais para o menos afastemos, a trajetória se afasta da reta normal. A reflexão total acontece porque o raio de luz afasta tanto, mas tanto da reta normal, que ele volta para o meio de origem. Então essa é a primeira condição. No caso do nosso problema, como o nosso raio de luz vem vindo ali de uma fonte F por dentro da tela, ele vai bater na fronteira com o lado de fora e vai voltar, eu já sei que esse cara aqui é o material mais refringente. E o meio 2 é o meio menos refringente, porque essa é a condição para que o fenômeno aconteça. Então a gente já tem aqui uma dica, tá, para resolver o exercício. A gente sabe que o índice de refração do meio 1 ele tem que ser maior que o índice de refração do meio 2. E isso pode ser até uma malandragem para a gente descartar algumas alternativas, né? Como a gente quer escolher um material para ser o meio 1, ele tem que ter índice de refração maior que 1,0003. Não pode ser nem o material A, que tem um índice de refração menor,
e nem o material B, que tem um índice de refração igual. Então a gente já descartou letra A e letra B. Como o N1 tem que ser maior que N2, a gente sabe que o nosso índice de refração ele tem que ser maior que o tal do 1,000, é isso de zero? É, 0,3. Ok? Já temos aí uma condição estabelecida. Segunda coisa, a gente, para ter reflexão total, não basta garantir que está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. A gente precisa garantir que o ângulo de incidência seja um ângulo grande. Grande quanto? Grande o suficiente para superar o tal do ângulo limite definido pelos materiais. A segunda condição é o ângulo de incidência tem que ser maior que um ângulo L, chamado de ângulo limite. Essa condição estava explícita no enunciado. A formulinha do ângulo limite é essa daqui, ó. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor do meio menos refringente sobre o índice de refração maior do meio mais refringente. Tanto que, se a gente faz as devidas substituições aqui, a gente chega na fórmula que o exercício deu. O índice de refração menor é o do meio 2 e o maior é o do meio 1. Vai ficar N2 sobre N1, ok? Vamos escrever a fórmula aqui. N2 sobre N1. Pronto. A gente fez aqui uma revisão de reflexão total. Vamos aproveitar dessas coisas que a gente conversou e bater um papo sobre essa condição que foi colocada aqui? Olha só, o que significa ter um maior intervalo de ângulos de incidência que possibilitam reflexão total? Eu vou inventar valores com você, tá? Só para a gente bater um papo. Imagina que a gente escolheu um certo material para fazer o papel do meio 1, e para esse material, o ângulo limite, eu calculo lá o seno dele e eu descubro que o ângulo limite deu 60 graus. Bom, se o ângulo limite é 60 graus, para que ocorra a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que 60 graus, né? Sei lá, 61, 62, 70, 75, ok? Então a condição para ter reflexão total nesse cenário é que o ângulo de incidência tem que ser maior que 60 graus. Mas eu podia ter escolhido um outro material para ser o meio 1, e quando eu escolho um outro material, eu faço a conta lá do seno do ângulo limite, eu descubro que com um outro material, o ângulo limite deu 20 graus. Para ter reflexão total com esse ângulo limite, basta que o ângulo de incidência seja maior que ele. A gente só precisa ter um ângulo de incidência maior que 20 graus. Perfeito? Compara os dois. Qual das duas situações te dá o maior intervalo de possibilidades para o ângulo de incidência provocar reflexão total? Nessa primeira situação, 61, 62, 63, 64, tem um certo intervalo aí de possibilidades, né? Mas para essa situação aqui, o intervalo é maior, porque começa a partir do 20,0 alguma coisinha. 21, 22, 23, 24. A gente consegue aqui um intervalo maior. Então, em outras palavras, procurar esse maior intervalo de ângulos de incidência é buscar o menor valor para o ângulo limite. A gente pode traduzir essa frase da seguinte forma: nós queremos escolher o meio 1 de tal maneira que o ângulo limite L seja o menor possível. Porque sendo o menor possível, a gente tem mais possibilidades para o valor do ângulo de incidência provocar reflexão total. Perfeito? Bom, agora que a gente fez essa tradução, lembra da fórmula que estava ali em cima? O seno do ângulo limite é o índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Este pedacinho aqui de cima é um valor que a gente não pode mexer. É o tal do 1,0003. Então, nossa expressão é seno do ângulo limite igual a 1,0003 dividido por N1. Nós queremos o menor ângulo L possível. Agora vem uma pitada matemática.
Lá no primeiro quadrante daquele ciclo trigonométrico, ângulos entre 0 e 90 graus, quanto maior o ângulo, maior o seno. É uma função crescente naquele intervalo. Como assim? Quanto que é o seno de zero? Seno de zero é zero. Seno de 30 graus, 0,5, vale meio. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, dá 0,7. Seno de 90 graus dá 1. Conforme eu aumento o ângulo, eu aumento o seno. Ou também poderia falar que conforme eu diminuo o ângulo, eu diminuo o seno. Se a gente quer um ângulo L pequeno, o seno do ângulo L tem que ser pequeno. A gente vai precisar escolher um valor de N1 que deixa o seno de L um valor bem pequenininho. O seno do ângulo L não é esse valor dividido por N1? Quanto maior for o valor de N1, que é o denominador, menor será o valor do seno de L. E, consequentemente, menor será o ângulo limite, que é o que a gente precisa. Então, a resposta do exercício é: a gente precisa escolher para ser o nosso meio 1 o material com o maior índice de refração. Então a gente vai olhar para a tabela e escolher aquele cara que tem o maior valor para o índice de refração. E das opções que tinham sobrado para a gente, C, D e E, a nossa opção vai ser a letra E, o maior valor possível dos 5. A nossa alternativa correta é a letra E. Aqui preciso fazer um parênteses com você para te falar um pouquinho de malandragem, tá? Nesses exercícios onde a gente tem maior, menor, as opções de resposta candidatas à nossa alternativa correta vão ser o maior e o menor valor. Então, usando um pouco de malandragem, a gente já ficaria entre a letra A e a letra E, que são os extremos ali da minha avaliação. Só que dos nossos conhecimentos físicos, a gente já tinha descartado a letra A. O meio A não podia ser. Portanto, por malandragem, a gente já podia ter marcado a letra E como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!